é com Murilo Rocha. Ou, inclusive, se você tá ouvindo essa vinheta, tá assim, como assim, né? Se no começo do jornal, a vinheta de abertura nem teve o nome do Murilo, porque no começo da manhã, o Murilo, que também estava de folga, assim como nós dois, mandou mensagem aqui pra gente, falando, gente, tô agarrado aqui na 381. Pensei, sinceramente, vendo ali a distância e pelo fato de o trecho ainda estar com filas, põe a câmera em mim aqui, Joyce, enquanto eu tô aqui. Eu falei, gente, pela distância e pelo trecho ainda com filas, como ainda está, falei, Murilo não chega para esse jornal, mas cá está Murilo Rocha, descansado, imagino, mas já levemente pé da vida por causa do congestionamento ou nem tanto? Assim, bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Luciana, bom dia ouvinte da Band News. Nem dá para ficar pé da vida mais, né? Porque infelizmente não, já é uma rotina, né? Quando a gente passa por ali pela 381, né? João Molevade, aqueles percalços ali, a gente já espera, infelizmente, problemas, né? E dessa vez não foi diferente. Passei por Molevade, previsão de chegar aqui 6h30 e tal, um acidente, né? Tinha muita neblina esse horário também, um acidente. Eles fecharam os dois lados da via e depois começaram uma espécie de um pare e siga, cada hora liberando uma faixa da via, mas estrada ruim, acabou que chegou, deu tempo. Eu até pensei em mandar uma fotinha mais antiga, eu falei, não, eu tô aqui ainda, mas enfim, não. Brincando, não deu. Tomei banho, vim pra cá e estamos aqui para trabalhar, né? Lucas, Luciano e ouvinte, tava aqui pensando, né, nesses assuntos aí desse feriado, essa coisa toda, e vou antecipar nosso comentário do futebol cá pro começo do programa para falar sobre esse enrosco aí que vive o Atlético com o Eduardo Cudê, né? O Atlético soltou uma nota, para quem não acompanhou essa polêmica, né? No sábado, após o empate de 1-1 entre Atlético e Bragantino, o Cudê teria chegado ao vestiário do Atlético e anunciado que estaria fora do clube, mas isso verbalmente, teria comunicado aos jogadores que não dirigiria mais o clube. O clube soltou uma nota falando que entendeu isso como um pedido de demissão de Eduardo Cudê, então, e anunciou o seu desligamento. Vamos lembrar que há uma multa milionária envolvendo, no contrato envolvendo essa eventual demissão. E, logicamente, o Cudê vai judicializar isso, porque ele alega que não teria pedido essa demissão, não teria tido essa conversa onde ele teria anunciado esse desligamento, né? Então, gente, uma coisa que começa errado, tem tudo para acabar errado, e essa história do Cudê no Atlético não vai ser diferente. O clube que já vive uma série de problemas financeiros, com certeza vai enfrentar esse problema com o Cudê. E olha, 99,9% de chances que o Cudê vai ganhar essa multa, né? Assim, que duvido que o juiz vai entender que essa conversa representou uma demissão formal, como quis apressar e apresentar essa versão ao Atlético. Então é uma história que ainda vai desenrolar, mas é impressionante a sucessão de atrapalhadas na feitura desse contrato, nas entrevistas do Cudê pós-jogo, uma relação toda errada dos dois lados, desde o começo, e agora chegou ao fim da pior forma possível. O clube alegando que ele pediu demissão, ele falando que não é bem assim, e uma multa envolvida aí, uma multa milionária, casa dos 30 milhões de reais. Talvez tenha baixado um pouco, 30 milhões lá atrás na primeira confusão, mas, né, mais de 20 milhões de reais com certeza, e vai ser judicializada. Com certeza vai ser judicializada essa multa, com o Cudê dando a versão dele, que não pediu demissão, e o Atlético alegando que ele chegou no vestiário e falou que, né, teria pedido demissão, alegando que não dirigiria mais o time. Essa é a situação. É a situação complicadíssima para um clube que é o clube mais endividado do Brasil. É a situação do Atlético, né? Não pode dever mais ninguém e provavelmente ainda vai ter que pagar essa multa para o Cudê, que não fez um trabalho bem contestado, mas é aquela coisa também, né? Pouco tempo, esse é o problema também, pouco tempo, a relação ficou muito ruim. Ele falou mal dos jogadores, a torcida foi para a porta de CT, eliminação da Copa do Brasil de uma forma muito ruim. Então, agora é isso, né? No futebol é necessário continuidade também, e o Atlético, mais uma vez, não dá continuidade ao trabalho. Como eu disse, um trabalho super questionável e com muitos problemas, mas parece que foi, então, uma escolha ruim.
né? Isso vale para... quis abrir com o futebol, porque acho que isso vale para várias questões da vida. Essa questão da escolha certa, da continuidade e também da clareza, né? Faltou muita clareza nessa relação do Atlético com o Cudê e do Atlético com a torcida também, que ficou sabendo, por exemplo, dessa multa só depois da confusão. Mas, enfim, parece caso encerrado do ponto de vista, né? Ele não volta ao Atlético, está fora do Atlético, o Atlético já soltou nota. O que não está encerrado é a questão da multa. Se o Atlético vai ter que pagar essa multa na justiça ou não para o Cudê e qual o valor dessa multa. Sobre os novos técnicos aí, já, né, já falaram em Tite, já falaram em Rogério Ceni, quem mais? No Vitor Pereira, que saiu recentemente do Corinthians. Já do Mago lá, que saiu ontem do time dele também, parece. Quem? Do Jorge Jesus. Jorge Jesus, já falaram o nome de uma série de, né? Já ouvi falar até do Guardiola, que é campeão agora aí, mas esse é mais provável. Esse infelizmente não vem. Mas aí, até o nosso ouvinte pode dar seu palpite também, quem que ele acha aí que deveria vir dirigir o Atlético. Acho que esse é um grande problema que o clube vai enfrentar. Mês de junho, pouquíssimos treinadores de qualidade, né? E com o salário que o clube consiga arcar, né? Não sejam cifras astronômicas, para poder dirigir o clube nesse momento. Olha, o Atlético tem o jogo decisivo da Libertadores, ainda está numa posição confortável no Campeonato Brasileiro, ou seja, ainda briga por pelo menos 2 títulos importantes e agora sem técnico, né? É um retrato do que se transformou o Atlético nos últimos tempos, com mistura de política, ingerência no clube, uma série complicado ali aquela gestão do Atlético, né? Você nunca sabe quem manda ali, muita gente mandando, muita gente dando versão, o clube com picuinhas, notas de repúdio para coisas pequenas e deixando coisas muito grandes passarem, o clube mais endividado do Brasil, ou seja, o Atlético vem de um período muito nebuloso e acabou vivendo mais um agora com esse desligamento do Cudê e volta a falar, ainda disputa 2 torneios importantíssimos, né? Com chance nos 2. Em teoria, tem chance. Na prática, são outros 500, mas está aí para disputar um jogo decisivo na Libertadores que pode render a classificação às oitavas e está ali entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Ou seja, né, ainda disputa muita coisa esse ano, mesmo com todo esse clima horrível que se formou e com problemas de elenco. Ou seja, a situação complicada do clube, estamos apenas no mês de junho. Lucas, Luciana. Bom, isso estava escrito nas estrelas, né? Que a saída do Cudê seria tumultuada, né? Aquela quase saída já foi desse jeito, né? Foi um estresse danado, aí depois a turma deixa disso, não, vamos ficar, não sei o quê, vamos fazer, vamos acontecer, e no fim de semana esse desfecho super previsível, né? A verdade é essa. Crônica de uma morte anunciada. Nossa, né? Total. O nosso ouvinte, cadê aqui? Bom dia, o meio futebolístico, convenhamos, não inspira muita confiança. Desconfio muito de demissões de técnicos de futebol. Ele falando aqui, desconfio de rachadinhas entre dirigentes e técnicos. Ele falando que já vi técnico ser demitido poucos dias antes de encerramento de contrato, enfim, tá falando aqui. O nosso ouvinte, o Cássius, que tá lá no norte do país, é o que nos acompanha lá, direto de Manaus agora, tá falando aqui, Roger Machado, seria um bom nome aí para esse Atlético? O Roger também. Aqui. Roger também é um dos cotados. Ele tá em algum lugar, o Roger Machado? Olha, o Roger já passou acho que ele tá desempregado. O Roger já passou pelo Atlético. É um cara, do ponto de vista assim, é um cara bacana, uma pessoa legal. Agora, o trabalho dele no Atlético não foi bom. Não sei se mudou, tal, mas o trabalho futebolístico dele não foi legal na passagem pelo Galo. Agora, que é um cara super bacana, mas não sei se é o nome pro Atlético nesse momento. E deixa eu ver quem. O Léo tá falando aqui, ó. Essa história do Cudê tá muito estranha. Falando, né, que desde aquela entrevista, aquela primeira, né, que irritou a diretoria, os 4 R, se referindo aos mecenas aqui, não engoliram, né? Aquele sincericídio do Cudê, né? Se a gente pode falar assim. Aí ele tá lembrando aqui dos últimos treinadores e de fato, né, que retrospecto ruim esse do Atlético, né? Teve o Cuca, né? No finzinho do ano passado também. Teve o Turco antes, o Turco Mohamed. Ele tá falando aqui do Turco. Eu que tô lembrando do Cuca, né? Que voltou, mas enfim, aquela passagem apagada mesmo. Aí ele tá falando aqui, ó, o Léo lembrando, o Dudamel, que foi aquele fiasco, né? Foi um venezuelano, né? O Dudamel, pouquíssimo tempo, péssimo também. Sampaoli, que... né? Um ano. E lembrando aqui do Turco, ele tá falando, uma pessoa legal, mas com uma concepção de futebol recuado, só no reativo. Aí nesse meio tempo, não sei se vocês se recordam, né? Eles demitiram o Turco e trouxeram o Cuca de novo. Nossa.
E aí o Cuca ficou só um pedacinho e foi embora, ou seja, o Atlético está muito perdido. Né? O Atlético, gente, foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores em 2021. Outro dia, o negócio saiu dos trilhos assim, de uma hora para outra, né? Depois que ganhou, perdeu completamente. Mas qual a sua aposta, assim, sua aposta? Bruno Lage mesmo? Sinceramente, sem aposta. Tem o nome do Bruno Lage também cotado. Eu tô sem aposta, viu? No Atlético não tô querendo apostar mais nada, viu? Bom, assunto que a gente vai ir abordando aqui ao longo do jornal, não sei se tem algum desdobramento nesta manhã, pensando em técnico, muito provavelmente não, né? A diretoria parece que está realmente meio que sem saber o que fazer, né? Nessa busca aí por um nome que entenda como sendo aí da altura do time, né? Do clube e tal. Mas a gente vai falando sobre isso também, claro, já tem outras mensagens chegando, a gente vai trazendo, você pode participando aqui que a gente vai registrando aqui ao longo desta edição. Nosso WhatsApp é o 99213-8343, 99213-8343.